E aí o poder político vai dominar a mente dos papas. Os papas serão mais políticos do que teólogos. Exemplo. Vamos pegar recentemente, vocês vão entender. Sim. O Ratzinger, que faleceu agora, o Bento XVI, era um teólogo. O Francisquinho é o quê? É o quê? É apenas um garoto propaganda do comunismo dentro da igreja. Não sabe nada de Bíblia. É fraco de Bíblia. Já o Bento XVI era um big de um teólogo. Sim. Você está entendendo? Então o que aconteceu nesse processo todo? Você tem a politização da fé e da religião. E aí, até uma das questões que você colocou para mim, é por que precisou ter a reforma? Porque a igreja começou a oprimir o povo. Sim. O povo não olhava para o rei que o estava oprimindo, o povo olhava para a igreja. Inclusive lá no Nome da Rosa, você vê que as pessoas ficavam ao redor dos mosteiros para pegar os restos dos monges para comer, porque estavam com fome. Quem não assistiu o filme ou não leu o livro O Nome da Rosa, vai lá que você vai perceber isso. Então a igreja se tornou opressora das pessoas. Então a reforma protestante não nasce só por uma questão de desvio teológico, lá nasce também por outros desvios. Desvios políticos, desvios sociais. Ela se torna uma instituição opressora da sociedade. A Igreja Católica ela não vai proibir a leitura da Bíblia, mas ela vai proibir a leitura da Bíblia no vernáculo do povo. Então quem sabia latim? Só os padres. Quem lia a Bíblia? Só os padres. Então a Bíblia não estava acessível. Sim. Você está entendendo? Então essa opressão veio criando o corpo. E aí, você perguntou, né? É Lutero? É só Lutero? Não, nós temos, por exemplo, o John Wycliffe, no século XIV, século XIII para o século XIV. John Wycliffe, e aqui, gente, cadê a câmera? Eu vou falar datas mais ou menos, tá? Porque aqui não tem nada combinado. Então, se eu falhar aqui em alguma data, já estou pedindo perdão antecipadamente. Mas John Wycliffe, no século XIII para o século XIV, ele foi o primeiro indivíduo a traduzir a Bíblia para o seu vernáculo do seu povo, para o vernáculo do seu povo, que é o inglês. Ele traduziu quase todo o Novo Testamento para o inglês. O John Wycliffe era um padre tão odiado que depois de morto, tiraram ele da sepultura, julgaram ele como herege e queimaram os seus restos. Caraca. John Wycliffe. John Wycliffe não fez a reforma, mas ele criou os Lollardos, que eram os pregadores que vão atingir Lutero e outros. Isso antes de Lutero. Bem, estamos 200 anos quase antes de Lutero. Nossa. Então o que acontece? John Wycliffe só não fez a reforma por um motivo muito simples. Você supõe qual seja? Não era tão relevante que nem Lutero. Não, pensa. Não, ele era melhor que Lutero. Tá. Ele era mais teólogo que Lutero. Ele era mais pregador que Lutero. Então eu te pergunto, por que ele não fez a reforma? Eu pensei que porque ele não era tão relevante para a igreja que nem Lutero. Ele estava na igreja saxônica, ele era relevante. A questão é que não havia o prelo, não havia imprensa. John Gutenberg vai criar a imprensa em 1450. Então Lutero tinha mídia para falar. Nossa, é verdade. A mídia foi um braço muito John importante era o homem para a reforma. certo na hora errada, mas o Lutero era o homem certo na hora certa, no momento certo. Senão tinha acontecido a reforma 200 anos antes. Exatamente. Nossa, que tá certo? Então a falta de imprensa é que limitou o John Wycliffe, limitou o John Hus, o Ganso. Eu ia falar dele. Morreu 100 anos antes de Lutero. Então, mataram ele. O Savonarola também, Sim, morreram antes, foram mortos. Então o que acontece? Por que a reforma não aconteceu antes? Porque precisava de algumas ferramentas para ela acontecer. E entre as ferramentas estava justamente o prelo. Nós falamos de política, nós até entramos aqui hoje falando de política. Sim. E o perigo dessa questão. Por exemplo, por que os príncipes alemães, e por que Lutero conseguiu ter força? Por que Lutero acabou se tornando relevante? Porque os príncipes apoiaram Lutero. Agora, por que os líderes, os príncipes, que eram cidades-estados, né? Por que esses príncipes apoiaram Lutero? Porque na venda de indulgência, por exemplo, o cara comprava o perdão do seu pecado ou até pagava pelo pecado que ele ia cometer no outro dia. Então o que aconteceu? Ô, louco, mano. Segundo alguns historiadores, aí é fácil. Ficava adiantado. Aí é gostoso. Se você tivesse dinheiro, até hoje é assim. Se você é um ladrão de colarinho branco de bilhões,
você não vai preso, o STF te solta. E se você roubou um potinho de margarina e você não tem advogado, você fica preso. Fica. Até hoje não é assim? Sim, com certeza. Estou falando mentira? Não, é fato? fato. Então, o que acontece? Naquele tempo, esses nobres pagavam pelo perdão dos seus pecados. E aí, o que aconteceu? Um terço, segundo alguns historiadores, já vou dar fontes do que eu estou falando, um terço das terras alemãs estava na mão da igreja. Então, as ideias de Lutero não eram só boas porque eram bíblicas, eram boas também porque poderia cancelar e pegar de volta uma terra que foi dado inadequadamente ou indevidamente. Entendi. Entendeu? Cancelar os processos eclesiásticos que tomaram, o cara tomou minha terra. Tudo bem que eu pequei, mas eu não precisava ter dado a terra para ser perdoado. Sim. Então aquela terra tem que vir de volta para mim. Então apoiar Lutero, olha como é que a política tem a ver. Apoiar Lutero era importante e relevante, porque no apoio que os príncipes deram a Lutero, eles também se beneficiaram. Sim. Tá entendendo? Sim. Então a reforma protestante, ela teve um monte de coisas agregadas que vai culminar nesse acontecimento. Tá entendendo? E aí você perguntou, você queria saber eu estava falando para você do porquê protestante. Sim. Que a maior parte dos cristãos evangélicos e protestantes acham que são protestantes porque protestam contra a Igreja Católica ou porque Lutero protestou contra a venda de indulgências. Não. É que depois que as ideias de Lutero cresceram na Alemanha, ou no condato, ou no estado da Alemanha, eles queriam, os príncipes, pregar essas ideias fora das terras alemãs. E aí o que aconteceu? O imperador Carlos não permitiu, e os príncipes protestaram. Daí veio o nosso apelido de protestante. Nossa. Olha só. Entendeu? Puxando um gancho no que o senhor falou, a gente pode até fazer uma comparação desse tipo de prática da Igreja Católica na época, de questão de indulgência, de vender pedaço da cruz, essas coisas, esse tipo de coisa, com Pena do anjo Gabriel, Mostrava assim em pano, sim, leite da Virgem Maria. aula sua, viu? com Panos com desenhado o inferno, se não pagar, não sei o quê. sim, a gente comprava pode indulgência. comparar isso com algumas coisas que vem acontecendo no neopentecostalismo, por Nossa. exemplo, né? Bastante. Porque a venda de coisas, o lenço que o apóstolo colocou à mão, O mezuzá. o mezuzá, esse tipo de coisa é bem parecido. Não é bem, é isso. Exatamente isso. É venda de indulgência. Se eu tenho que participar de uma campanha e dar R$1.000 para Deus santificar a minha vida, isso é venda de indulgência. O que é universal? Vou dar nomes aqui. O que é universal? Pode. A gente não tem advogado, vai devagar. Não. Se você que é advogado e quer patrocinar. O que igrejas como a Universal do Reino de Deus fazem tem nome, é venda de indulgência. Alguém disse para mim o seguinte: olha, a Igreja Católica loteou e vendeu os terrenos do céu. E o Edir Macedo, sabendo que estava tudo vendido, ele pôs pedágio para ir para o céu. Ele foi corretor. Ele pôs pedágio. Não, já estava vendido. Ah, tá. Então, para chegar no céu, já que está tudo Ele vendido oferece a lá, condução. ele colocou pedágios, né? Entendi. Então, é isso que acontece hoje na Igreja Evangélica Brasileira. Credo, tá certo? meu Deus do céu. Inclusive, sobra para todas elas. Esse pecado, todas elas cometem. Então,